Olá, pessoal! Hoje nós vamos resolver questões de concurso envolvendo números inteiros. Gostaria que vocês percebessem durante a resolução quanto é importante nós termos alguns conhecimentos específicos sobre esses números. Tanto é que nós gravamos alguns vídeos falando sobre eles. Para quem não viu, vai lá conferir. Então, bora para a praticidade. Iniciando então. Exercício 1. Dividiu-se 36 por um número inteiro. O resto da divisão é 0 e o quociente é 4. Qual é o divisor? As palavras grifadas resto, quociente, divisor nos indicam os elementos da divisão, ou seja, sua nomenclatura. Para quem já assistiu a nossa aula de divisão, já deve estar se recordando. Mas vamos relembrar no esquema abaixo. O número que vai aqui recebe o nome de dividendo, ou seja, aquele que vai ser dividido. Aqui dentro da chave, nós temos um número que recebe o nome de divisor, ou seja, aquele que vai dividir. Aqui nós temos o quociente, que nada mais é do que o resultado de uma divisão. E aqui nós temos o resto, né? O que sobra de uma divisão. Dito isso, vamos ao problema. Dividiu-se 36 por um número inteiro. Então, o 36 é o nosso dividendo, porque é o número que vai ser dividido. 36. O resto da divisão é 0. Resto, 0. E o quociente é 4, ou seja, o resultado é 4. Qual é o divisor? Então, 36 está sendo dividido por um certo número que teve como resultado o 4 e não sobrou o resto. Muitos de vocês já devem estar com a resposta aí na cabeça, né? Mas nós vamos resolver utilizando a operação inversa da divisão, que é a multiplicação, ou seja, vamos tirar a prova real. Aliás, assunto exaustivamente discutido na nossa aula de divisão com números inteiros. Para quem não viu, vai lá conferir. Então, como é que fica? Quociente vezes o divisor mais o resto, e isso tem que dar exatamente o valor do dividendo. Substituindo quociente 4 vezes o divisor, que é o que nós queremos, a nossa incógnita, mais o resto, que é 0. E isso é exatamente igual ao dividendo, que é 36. Resolvendo, 4 vezes D, 4D, mais 0. 0 não tem valor algum, nós vamos descartar. Então, 4D igual a 36. Aqui nós temos uma equação do primeiro grau, então nós vamos resolver isolando o D, a nossa incógnita. Igual, mantemos o 36 e o 4, que está multiplicando o D, ele passa dividindo, ou seja, operação inversa. Logo, o nosso D vai valer 36 dividido por 4, que dá exatamente 9, né? Voltando aqui para a nossa continha, se eu colocar o 9 aqui no nosso divisor, ficará 9 vezes 4, 36. Então, não sobra resto algum. Portanto, a resposta correta é a letra C. 2. Dividiu-se menos 40 por um número inteiro menor que 6. O resto da divisão é 0 e o quociente menos 8. Qual é o divisor? Observe que aqui também temos termos referentes aos elementos da divisão. Porém, agora vamos trabalhar com números negativos. Vejamos como fica. Dividiu-se menos 40 por um número inteiro menor que 6. Logo, menos 40 vai ser o nosso dividendo, porque é o número que vai ser dividido. Menos 40. O resto da divisão é 0.
resto 0. E o quociente é menos 8, resultado menos 8. Qual é o divisor? Aqui ficou. Menos 40 está sendo dividido por um número e que teve como resultado menos 8 e não sobrou o resto. Acredito também que muitos de vocês já devem ter a resposta na cabeça, mas nós vamos fazer a mesma estratégia que utilizamos no exercício anterior, utilizando a operação inversa da divisão, que é a multiplicação, ou seja, tirar a prova real. Como fica? O nosso quociente vezes o divisor mais o resto, e isso tem que dar exatamente o nosso dividendo. Substituindo, quociente vale menos 8, vezes o divisor, que é a nossa incógnita, mais o resto, que é 0, e isso é exatamente igual ao dividendo, que é menos 40. Resolvendo, menos 8 vezes d, menos 8d. O zero nós vamos descartar porque não tem valor algum. Então, menos 8d igual a menos 40. Equação do primeiro grau, vamos isolar o nosso d, que é a nossa incógnita, igual, copiamos o 40, e o menos 8, que está multiplicando d, passa para o lado de cá do sinal com a operação inversa, ou seja, passa dividindo. Então, nosso d vai valer 40 dividido por 8, dá 5. E como é que fica o sinal? Ora, aqui nós vamos utilizar a regra de sinais, né? Divisão. Sinais iguais, menos com menos dá mais. Então, mais 5. Vamos voltar à divisão? Se nós colocarmos o 5 aqui no divisor, ficará 5 vezes menos 8, que dá justamente menos 40, sobrando o resto, 0. Portanto, a resposta correta é a letra D. 3. Pedro tinha em sua conta um saldo bancário de R$400. Ele efetuou 3 compras com o cartão de débito nos valores de 200, 150 e 100 reais cada. Qual é o novo saldo bancário do Pedro? Vamos chamar de crédito o saldo bancário que ele tem, que é R$400. Então, vamos lá. Crédito, R$400. E vamos chamar de débito os valores das compras que ele efetuou. Então, débito foi R$200, R$150 e R$100. Nós vamos somar os valores das compras que ele fez. 0, 0, 0, 5, 2, 3, 4. Ou seja, ele gastou R$450 com o cartão de débito. Qual é o novo saldo bancário do Pedro? Ora, ele tinha R$400 na conta e gastou 450. Logo, ele tem 400 e deve 450. Pego os 400, vou lá, pago a minha dívida e ainda fico devendo R$50. Como eu estou devendo, sinal negativo. Vamos às respostas? Letra D, negativo em R$50. Exercício 4. Se numa divisão o divisor e o quociente são iguais e o resto é o 10, sendo que esse resto é o maior possível, então o dividendo é... Aqui também nós temos palavras que nos dão a ideia de termos da divisão. Vejamos, se numa divisão o divisor e o quociente são iguais,
e o resto é o 10, vamos colocar o resto aqui, 10. Sendo esse resto o maior possível, então o dividendo ele quer saber o valor do dividendo. Porém, ele não nos informa o valor do divisor e do quociente. Ele simplesmente diz que eles são iguais. Mas esta informação no problema, de que o resto é o maior possível, define o valor do nosso divisor. Logo, definirá também o valor do nosso quociente, já que eles são iguais. Lá na nossa aula de divisão, nós vimos que o resto sempre será menor que o divisor. Vamos entender essa questão do resto fazendo uma divisão aqui do lado. Observe, temos aqui o dividendo e vamos pôr o 3 como divisor. Quais são os restos possíveis para essa divisão, já que ele tem que ser menor que o divisor? Nós poderíamos ter resto 2, que é menor do que o divisor, poderíamos ter resto 1, que é menor que o divisor, e poderíamos ter resto 0, que também é menor que o divisor, e daria uma conta exata, ok? Porém, ele fala no problema que o resto é o maior possível. Qual é o maior possível aqui? O 2, né? Observe que o divisor, ele é o sucessor do 2, ou seja, 1 a mais. Então, voltando aqui para o nosso probleminha, se o nosso resto 10 é o maior possível, quem está no divisor? O seu sucessor, que é o 11. Como nós sabemos que o divisor é 11 e que o quociente é igual, então aqui também 11. Agora, nós vamos achar o dividendo através da prova real. Como fica? Nosso quociente vezes o divisor mais o resto, e isso tem que dar exatamente o valor do dividendo. Substituindo, quociente vale 11, vezes o divisor, que vale 11, mais o resto, que vale 10. E isso tem que dar exatamente o dividendo, que é a nossa incógnita. Resolvendo, 11 vezes 11, 121, mais 10, e isso é igual ao dividendo. 121 mais 10, 131. E isso é igual ao dividendo, o que nós queríamos. Logo, a resposta correta é a letra A. Exercício 5. Julgue os itens a seguir em V, caso seja verdadeiro, e F, caso seja falso, e marque a alternativa correspondente. 1. O conjunto dos números naturais é infinito. Vamos ver? Quem se lembra? Naturais, letra N, o conjunto. São números inteiros, positivos, incluindo zero. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Reticências. A reticências indica que esse conjunto é infinito. Logo, o item 1 é verdadeiro. 2. O conjunto dos números naturais contém todos os números inteiros. O conjunto dos números naturais já está aqui. Vamos fazer o conjunto dos números inteiros, que é a letra Z. Conjunto dos números inteiros inclui-se os positivos, os negativos e o zero. Lembra? Então, 0, 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3. Tá bom, né? Então, vamos ver. O conjunto dos números naturais contém todos os números inteiros? O conjunto dos números naturais são só os positivos. Então, ele não contém
todos os números inteiros, porque nos inteiros nós também temos os negativos. Então, aqui é falso. 3. O sucessor de cada número do conjunto natural é igual à soma dele mesmo com uma unidade. Vamos conferir. Lembra, o sucessor é o número que vem depois do conjunto do número natural. Aqui. Vejamos, o sucessor de 1 que vem depois é o 2. 1 mais 1, 2. Soma-se 1 a ele. O sucessor de 2 é o 3. 2 mais 1, 3. Sim, soma-se uma unidade a ele. O sucessor de 3 é o 4. 3 mais 1, 4. Sim, soma-se uma unidade a ele. Então, o item 3 é verdadeiro. Resposta correta: apenas as alternativas 1 e 3 estão corretas. Letra C. Exercício 6. A partir de 1º de março, uma cantina escolar adotou um sistema de recebimento por cartão eletrônico. Esse cartão funciona como uma conta corrente. Coloca-se o crédito e vão sendo debitados os gastos. É possível o saldo negativo. Enzo toma lanche diariamente na cantina e sua mãe credita valores no cartão todas as semanas. Ao final de março, ele anotou o seu consumo e os pagamentos na seguinte tabela. Aqui estão as semanas, o valor gasto em cada uma delas e o valor creditado pela mãe do Enzo em cada uma delas também. Vamos colocar aqui como débito os gastos que ele teve, que foram 27, 33, 42 na terceira semana e 25 na quarta semana. Vamos somar para ver quanto o Enzo gastou. 0, 0. Aqui, 7, 3, 10, 15 e 2, 17, vai 1. 3, 4, 5, 6 e 4, 10 e 2, 12. O Enzo gastou R$ 127. Agora nós vamos ver quanto a mãe dele pôs de crédito na conta. Vamos chamar de crédito. R$ 40 na primeira, R$ 30 na segunda semana, R$ 35 na terceira semana e R$ 15 na quarta semana. Vamos somar para ver qual foi o crédito. 0, 0. Aqui, 5 mais 5, 10, vai 1. 4, 5 e 3, 8 e 3, 11, mais 1, 12. Foi creditado nessa conta R$ 120. Logo, ele tem R$ 120 e gastou 127. Ora, se eu tenho R$ 120 e gastei 127, eu pego meus R$ 120, vou lá, pago a minha conta e ainda fico devendo R$ 7. Se eu estou devendo, saldo negativo. Vejamos as respostas. Débito de R$ 7, porque eu devo. Letra B. Exercício 7. O quociente entre dois números naturais é 10. Multiplicando-se o dividendo por 5 e reduzindo-se o divisor à metade, o quociente da nova divisão será... Observe que as palavras grifadas também nos remetem aos termos da divisão. Observe, o quociente entre dois números naturais é 10. Vamos representar aqui no nosso esquema. O quociente nada mais é do que o resultado de uma divisão. E ele fala que o quociente entre dois números naturais é 10. 10. Ele não menciona o resto.
Logo, nós deduzimos que é zero. Não temos nem o dividendo, nem o divisor, mas nós vamos utilizar a operação inversa da divisão, que é a multiplicação, para poder chegar a um resultado. Como fica? Nosso quociente vezes o divisor mais o resto, e isso tem que dar exatamente o nosso dividendo. Substituindo, quociente vale 10, vezes o divisor, que nós não temos, mais o resto, que é zero, e isso é exatamente igual ao dividendo, que nós também não temos. Resolvendo, 10 vezes D, 10D. O zero nós vamos desconsiderar, porque não tem valor algum, então 10D é igual a D. Observe que aqui nós já temos uma equação, né? Primeira equação. Agora vamos à segunda parte do enunciado do problema. Multiplicando-se o dividendo por 5, então observe, dividendo, multiplicando ele por 5, então fica 5 vezes D. E reduzindo-se o divisor à metade, vamos reduzir a metade, então meio divisor. O quociente da nova divisão será, ele quer saber o quociente, como ele não menciona o resto, zero. Vamos utilizar a mesma estratégia, né? Fazer a operação inversa da divisão, que é a multiplicação, tirando a prova real. Como fica? Quociente vezes divisor mais resto, e isso tem que dar exatamente o dividendo. Substituindo, quociente é o que nós queremos, vezes nosso divisor, metade de D, mais nosso resto, que é zero, e isso é exatamente igual ao dividendo, que é 5D. Vamos melhorar essa equação. Q vezes meio D, o zero nós vamos desprezar, e isso é igual a 5D. Aqui nós temos uma outra equação que nós vamos chamar de segunda. Observe que aqui nós temos um sistema de equações e nós vamos resolvê-lo através do método da substituição. Pessoal, aproveitando o gancho, nós vamos estudar sistema de equações em aulas futuras. Nós vamos pegar essa equação para fazer a substituição, ok? Vou copiar ela aqui novamente. Q vezes meio D igual a 5Dzão. Nós vamos substituir esse Dzão pelo valor que nós temos aqui na primeira equação, que ele vale exatamente 10D. 10D é igual a Dzão ou Dzão é igual a 10D. É a mesma coisa, né, gente? Então, vamos lá. Q vezes meio D é igual a 5 vezes, vamos trocar por 10D. 10Dzinho. Resolvendo, Q vezes meio Dzinho é igual a 5 vezes 10, 50D. Observe que nós queremos exatamente o quociente, então vamos isolá-lo. Q igual 50D, vou copiar igual, e o meio D que está multiplicando vai passar para o lado de cá, dividindo, meio D. Observe que nós podemos cortar o D, então nós vamos ficar com 50 dividido por meio. Vamos melhorar isso aqui, Q igual a 50 dividido por meio. Aqui nós temos uma divisão entre frações. Aqui eu não tenho nada embaixo, eu posso pôr o 1. Como nós resolvemos a divisão entre frações? Eu posso simplesmente multiplicar em cruz, e é o que eu vou fazer aqui, ok? Então, Q igual 50 vezes 2, 100. 1 vezes 1, 1. Logo, 100 dividido por 1, 100. Resposta correta, letra E.
Exercício 8. Uma padaria cobra R$ 45,00 pelo cento do salgado e mais 15 pela taxa de entrega, independentemente da quantidade a ser entregue. Um cliente encomendou 500 salgados. Quanto ele pagará pelo pedido ao receber a mercadoria em casa? Ora, o cliente encomendou 500 salgados. 500 significa 500, porque 100 é 100. 500, 500. Se cada cento a padaria cobra 45, então basta nós multiplicarmos 45 vezes 5 para ver quanto o cliente gastou em salgados. 45 vezes 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 4, 20. E 2, 22. Duas casas decimais, 1, 2, 1, 2. Logo, o cliente gastou R$ 225,00 com os salgados. Porém, a padaria cobra mais R$ 15,00 pela taxa de entrega. Então, basta nós pegarmos o valor do salgado, que é R$ 225,00, e somar 15, que é a taxa de entrega. 0, 0, 5 mais 5, 10, vai 1, 2, 3, 4, 2. Logo, ele gastou, pelo pedido, R$ 240,00. Letra C. Exercício 9. Multiplicando-se o maior número inteiro menor do que 8 pelo menor número inteiro maior do que menos 8, o resultado encontrado será... Vamos traçar aqui a reta numérica para facilitar nos nossos cálculos. Origem, que é o 0, para a direita os números positivos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que é o que nos interessa. E para a esquerda, os números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7 e menos 8, que também é o que nos interessa. Vejamos, multiplicando-se o maior número inteiro menor do que 8. O 8 está aqui. Menor que 8 é o 7, ok? Então, 7 vezes, já que é multiplicando, pelo menor número inteiro maior do que menos 8. O menos 8 está aqui. Quem é maior que o menos 8? É o menos 7 vezes menos 7. Logo, 7 vezes 7, 49. Jogo de sinais, aqui nós não temos nada na frente, significa que é positivo. Mais com menos vai dar menos. Vocês devem estar lembrados, né? Que esses números negativos, quanto mais distante eles estiverem do zero, menor eles serão. Logo, o menos 7 é maior que o menos 8, né? Portanto, a resposta correta é a letra D. Exercício 10. O quadro abaixo indica o número de passageiros num voo entre Curitiba e Belém, com duas escalas, uma no Rio de Janeiro e a outra em Brasília. Os números positivos, faltou aqui, viu, pessoal? Positivos, vou escrever aqui em cima. Positivos. Os números positivos indicam a quantidade de passageiros que subiram no avião e os negativos a quantidade dos que desceram em cada cidade. Vamos ver o quadro. Em Curitiba,
subiram 240 passageiros. No Rio, desceram 194 e subiram 158. Em Brasília, desceram 108 e subiram 94. Ele quer saber o número de passageiros que chegou a Belém. Ora, vamos fazer os cálculos. Vamos separar os positivos dos negativos. Positivos são aqueles que subiram no avião. Vejamos, 240 em Curitiba, 158 no Rio e 94 em Brasília. Vamos somar. 8 mais 4, 12, vai 1. 5, 6 e 4, 10 e 9, 19, vai 1. 2, 3, 4. 492 passageiros subiram no avião. Agora vamos observar os negativos, ou seja, aqueles que desceram do avião. No Rio de Janeiro desceram 194, em Brasília desceram 108. Nós vamos somar para ver quantos desceram. 8 mais 4, 12, vai 1. 9 e 1, 10, vai 1. 1, 2, 3. 302 passageiros desceram do avião. Então, quantos chegaram a Belém? Basta nós tirarmos a diferença aqui, né? 492 subiram, menos 302 que desceram. 2 para chegar no 2, nada. 0 para chegar no 9, 9. 3 para chegar no 4, 1. Logo, chegaram a Belém 190 passageiros. Letra D.